o apóstolo dos gentios. Amém? Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, fala a respeito de uma fantástica e genuína forma de conversão. Diz assim a palavra do Senhor. Antes, quero dizer que tivemos ontem o culto da mocidade, em que houve várias reconciliações. Estão aqui no caderno, na agenda dos novos convertidos e pelos quais nós já oramos. Que nesta noite não seja diferente. Paulo apresenta a sua defesa. Foi preso lá em Jerusalém. E apresentou a sua defesa dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. E ele faz em seguida uma confissão pública: eu persegui este caminho, se referindo a Jesus, se referindo ao cristianismo, se referindo aos cristãos. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Este Paulo, este Saulo, que depois teve o seu nome mudado para Paulo, foi um perseguidor de cristãos. Acorrentava, perseguia, maltratava, punia. E ele estava na sua missão de perseguidor quando as coisas aconteceram. E estes são testemunhas, o sumo sacerdote e todos os anciãos, que de fato eu era perseguidor. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, do propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ele ia a caminho de Damasco com cartas brancas para prender, maltratar e levar os cristãos para Jerusalém. Ora, aconteceu que, indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor?
Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Meus irmãos, vejam bem, versículo 6, era quase meio-dia, e apesar disso, apesar da forte luz do sol, uma grande luz do céu brilhou ao redor de Saulo. A luz do céu foi bem maior do que a luz do nosso sol. Foi luz resplandecente. E ele, diante dessa luz, essa presença do Senhor, que agora não veio como um desprezado, um desfigurado, não, ele veio com poder e glória. Ele veio como luz para definir, para traçar rumos, para converter Saulo. Especificamente, ele apareceu naquele dia, naquela hora, com essa função específica para mudar os rumos da história de Saulo. E caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, quem persegue um cristão é o mesmo que está perseguindo a Cristo. Quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Cristo, que é o cabeça desta igreja. Caiu por terra. Começou aí a conversão de Saulo. Nós tivemos, meus irmãos, todos nós, esse momento de nós prostrarmos aos pés do Senhor, de nós cairmos por terra e dizer: Senhor, quero mudar a minha vida. Senhor, eu estou no caminho errado, Senhor. Senhor, a tua luz me ofusca, a tua luz me enche, Senhor. Eu tenho impressão, porque eu ouvi atentamente o testemunho breve do irmão Valquíris ontem aqui nesta igreja. Ele contou que vinha na sua moto e certamente encharcado de drogas ou de álcool ou de qualquer coisa, ele teve que parar. E ali mesmo se ajoelhou. E ali mesmo deve ter falado com Deus. Eu digo que foi neste momento em que ele caiu por terra e começou o processo da sua conversão. Aleluia, Deus. Foi nesse momento em que Deus falou profundamente ao seu coração. Ele disse: que estou fazendo da minha vida? Eu estou desgraçando a minha vida. Eu estou em trevas, eu preciso mudar. Foi isso que aconteceu conosco. Nós temos uma história. Cada um de nós tem uma história. A história da sua conversão. A minha história foi quando eu recebi o diagnóstico médico que dizia que a minha esposa estava com câncer. Aí eu caí de mim, eu caí por terra. Senhor, como eu passei tantos anos longe de Ti, Senhor, resistindo à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. A quem tu persegues? Ou seja, ele disse: Saulo, tu estás me perseguindo, mas doravante você vai me conhecer. E você vai ver, Saulo. O Senhor disse para Ananias, aquele que iria visitar a Saulo: você vai ver, Saulo, o quanto será padecer por causa do meu nome. Glória a Deus. E Paulo continua na sua defesa dizendo: os que estavam comigo viram a luz.
sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Viram só a luz, mas não ouviram a voz de Deus. Meus irmãos, acontece ainda hoje. Muitas vezes numa pregação, ou através de uma mensagem sem propósito, ou através de um louvor, o irmão que está atento, está ligado no Espírito, ouve a voz dele, só ele ouve. Ele disse: isso é para mim, porque encheu o meu coração de alegria. E ele começa a chorar e cai por terra, e diz: Senhor, o que queres que eu faça doravante, Senhor? O nosso Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer esta proeza. Aparece, fala apenas com um, e os outros não sabem o que ele está falando. Foi assim. Então perguntei: quem farei, Senhor? Aqui. Foi aqui que ele se converteu. Ele já se rendeu aos pés do Senhor. Disse: este realmente será e já é o Senhor da minha vida, igualmente como nós fazemos hoje. Vamos à frente de: Senhor, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Ele declarou: jamais Saulo iria fazer isso na sua vida pregressa, na sua perseguição, na sua caminhada de perseguição. Jamais ele iria chamar Jesus de Senhor. Jesus era aquele de Nazaré, da seita, e os cristãos eram os da seita dos nazarenos. E então, tendo ficado cego, o Saulo, o Paulo de hoje, o Paulo que nós conhecemos, ficou cego fisicamente, por causa do fulgor daquela luz. Guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Os seus soldados o guiaram. Logo, somente ele ficou cego. Deus tinha um propósito com ele. Somente ele deveria descer à casa do oleiro, se humilhar na presença do Senhor, para que se concretizasse essa conversão. Ele entrou humildemente, guiado pelas mãos dos seus companheiros, lá em Damasco, cego. E a partir dali houve essa transformação. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão Saulo, recebe novamente a vista. E ele passou a enxergar novamente. Deus preparou tudo aquilo. Já sabia quem iria visitar o Ananias. Sabia onde ele iria se hospedar, onde ele estava hospedado, na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Deus falou tudo a Ananias, e Ananias resistiu, dizendo: não, esse homem vem para me perseguir, vem para perseguir os cristãos. Como é que eu vou me encontrar com Saulo, o poderoso chefão? Ele vai prender ele. Não te assuste, porque agora ele é um cordeirinho. Agora ele recebeu a minha luz. Agora ele se transformou. E esse instrumento foi e fez a sua obra. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, disse Ananias a Saulo, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz
da sua própria boca. Porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Testemunho é importante na igreja do Senhor. O que eu senti, o que eu ouvi, as transformações que aconteceram na minha vida, depois que entreguei o meu ser ao Senhor Jesus. O que aconteceu? Para que os outros possam ouvir, para que os outros possam se elevar e possam crer e possam se salvar. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! E outra coisa, o Senhor disse mais a Ananias: vai lá, visita. Ele está precisando da sua presença, ele está precisando recobrar a vista. E outra coisa, ele está orando. O Senhor disse para Ananias: ele está orando. Meus irmãos, tão logo o pecador aceita Jesus, ele já tem, nasce nele um intenso desejo de falar com o seu Senhor, de conversar com o seu Senhor, de orar ao seu Senhor, de buscar intimidade com o seu Senhor. Foi o que aconteceu com Saulo. Jamais ele iria dobrar os seus joelhos e fazer oração. Foi uma transformação, regeneração, novo nascimento, qualquer que seja a palavra, tremenda e repentina, porque Deus tinha pressa. Por isso diz Ananias: olha aqui, agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já temos pressa em primeiro ser batizado. Nós temos pressa em transmitir aquilo que nós temos ouvido, que nós temos aprendido, aquele encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus, aquele momento de enlevo, de emoção, de fé, em lágrimas às vezes, em que nós fomos à frente e disse: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, Senhor. Existe uma pressão que vem de dentro, é quando a taça transborda, meus irmãos, que nós, eu preciso falar desse Jesus maravilhoso, que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Eu era assim, eu fazia isso, e hoje eu não faço mais. Eu preciso falar dessas coisas. E continua Saulo na sua defesa: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me com êxtase. Ele voltou para Jerusalém, já transformado, estava já no templo orando, e ele não sabe definir muito bem o que aconteceu em espírito, que ele ficou extasiado. E eu vi aquele que falava comigo. Outra vez, Jesus apareceu a Saulo. Meus irmãos, veja bem o que ele disse. E vi aquele que falava comigo: apressa-te, diz o Senhor, e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Deus sabia e sabe de todas as coisas. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão,
tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que os matavam. Mas o Senhor disse: vai, porque te enviarei para longe aos gentios. Oh glória! Jesus continua conosco todo o tempo após a nossa conversão, acompanhando cada passo dos seus filhos. Ele sabe todas as coisas das nossas fraquezas, nossas dúvidas, nosso empenho, e Ele derrama talentos, Ele distribui seus talentos, seus dons, para que esse vaso possa crescer na graça, crescer no conhecimento e fazer a sua vontade. E Saulo foi enviado para pregar não aos judeus, mas a povos de outras nações, aos gentios. E ele foi por isso chamado o apóstolo dos gentios, o enviado. E quando Deus envia, Ele capacita e responsabiliza. Quando Deus envia, Ele capacita e Ele se responsabiliza. Meus irmãos, este é o Saulo. E ele perguntou mais ao Senhor: que farei, Senhor? E o Senhor lhe disse: levanta-te mais uma vez. Ele é convocado a se levantar. Entre em Damasco, pois ali dirão tudo que tem para fazer. Ele foi, e aconteceu o quê? Paulo foi um homem, após a sua conversão e após esta fala, ele empreendeu 3 viagens missionárias. Aqui nós entramos então no assunto de missões. Paulo é um enviado, foi um enviado, e ele foi e cumpriu a sua missão. Aí a igreja pergunta: eu sou um enviado? Você é um enviado de Deus. Você tem uma missão. Jesus disse aos seus apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Amém? Amém. Se você tem dúvida, comece a falar ao Senhor, perguntando: qual é a minha missão específica na igreja do Senhor? Senhor Jesus, qual é a minha missão? O que espera de mim, Senhor, na tua igreja, na minha vida? E Ele vai dizer: ide e pregai este Evangelho a toda criatura. Talvez você tenha recebido a missão de ser a luz na sua casa, missionário na sua família, na sua rua, não sei. Mas nós temos que ver que Deus continua falando para nós: levanta-te e anda, levanta e cumpre a sua missão, cumpre a sua missão de evangelista, cumpre a sua missão de filho de Deus, que dá bom testemunho por onde passa. Deus tremendo, e essa luz continua em nós. Esta luz que é o Senhor Jesus, que entrou em nós, nos encheu naquele exato momento em que nós levantamos a mão, nós vencemos esta barreira tremenda que separa a luz das trevas, e nós não resistimos à voz do Espírito Santo. Nós apenas dissemos o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça para a sua obra? O que queres, Senhor? Meus amados, com esta palavra, Deus está falando aqui especificamente a pessoas, como fez com Saulo, em que aquela vida foi transformada. Ele está falando, dizendo: olha, levanta-te, sai do seu lugar e me recebe como Senhor e meu Salvador, que eu quero transformar a sua vida.
Eu quero operar em sua vida o milagre da regeneração. E eu quero que continuamente você passe a orar, passe a falar comigo, e você será recebido como filho de Deus. Ó Senhor da glória. Por isso, meus amados, nesta breve reflexão, eu gostaria que você, que certamente não tomou decisões na sua vida, uma decisão sincera, firme, determinada, de se reconciliar com o seu Criador, aquele que te criou. Eu te convido nesta noite, diante dessa reflexão, que você rompa essa barreira e venha aqui à frente se reconciliar com o seu Deus. Porque Deus já apareceu para você. Deus já falou no seu coração. Deus já te disse no íntimo, no âmago da sua alma, dizendo: sai do seu lugar, você está acomodado. Você precisa agora se encher dessa palavra e reconhecer que eu sou o seu Senhor. Jesus não está como aquele que Isaías falou, desfigurado. Jesus agora se nos apresenta como o Senhor da glória, os reis dos reis, Senhor dos senhores, o Deus encarnado que vem com providência, e Ele virá para buscar essa igreja, virá para buscar os seus, no tempo determinado. E o tempo determinado, para que nós possamos dizer: Senhor, que devo fazer? É hoje e não é amanhã. É hoje que você deve tomar a sua decisão. Se tem alguém aqui que deseja efetivamente se reconciliar com esse Deus maravilhoso, vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero que você se transforme totalmente. Eu quero que você saia dessa situação que não está nem um reino, nem no outro reino. Está no meio do caminho. Você se sente um pouco confuso na sua mente, confuso a respeito da sua fé. Você até duvida: será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me aceitou? Não existe será no cristianismo. A nossa fé e a fé que está em nossos corações, e de acordo com o que o Espírito nos fala, Ele diz que nós somos filhos de Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém aqui, pela última vez eu vou perguntar, se tem alguém que queira se reconciliar com o seu Deus, venha aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, que todos fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus. Aí, irmão.